E aí, pessoal, tudo certo? Olha onde é que nós estamos, que maravilha! Estamos novamente na sede da MX Pesca. E hoje, vem comigo, para falar sobre um assunto diferente. E um assunto que todo pescador gosta e gosta muito. Vara de pesca. Especificamente, a trabuco, que tem muitas, eu disse muitas opções de vara de pesca. Desde varas de 3 partes, varas de 2 partes, varas telescópicas, tem realmente de tudo. Varas para todos os gostos, varas para todos os bolsos. Mas e aí, como é que eu faço para escolher cada uma delas? É justamente isso que a gente vai mostrar nesse vídeo de hoje. Algumas das características de cada um desses caniços para que você saiba fazer a sua escolha na hora de escolher a vara de pesca ideal para você. Então já aproveita a vinheta para se inscrever aqui no canal, não deixa de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos e vem comigo! Vamos embora! Que momento gostoso de poder falar sobre isso que a gente gosta, né, pessoal? Sobre vara de pesca. E a gente vai começar a destrinchar um pouquinho das varas a trabuco. São muitas opções, muitos modelos, e se a gente fosse colocar tudo num vídeo só, não ia caber, ia ficar muito grande. Então a gente separou por categorias. E hoje vou começar falando sobre essas bonitonas aqui. As varas de alta performance, de alto desempenho da trabuco. O que são varas de alta performance, alto desempenho? São varas que buscam aliar alguns fatores que são muito desejados por muitos pescadores, inclusive aqueles de competição. Mas eu não estou falando só para quem é competidor, não. Para você que quer ter um desempenho digno de um competidor de pesca de praia, que busca leveza no caniço, potência na hora do arremesso, sensibilidade. Tudo isso é importantíssimo e é isso que forma uma vara de alto desempenho. Aquela vara que não vai deixar você cansado no final de uma pescaria, mesmo que seja uma pescaria de longa duração, que vai te conferir agilidade, que vai te possibilitar chegar lá longe se você precisar, que vai te dar sensibilidade para ver cada batidinha. Então, vamos dar uma olhada nas varas de alto desempenho da trabuco. Vamos subir, que eu vou mostrar uma por uma. Bom, gente, aqui nós entramos então na categoria de alta performance, alto desempenho. São caniços que são utilizados por competidores do mundo inteiro, mas não necessariamente isso significa que vão ser caniços só para competição, tá? Eles podem tranquilamente ser usados em pescaria de lazer, eles apenas apresentam um desempenho que pode satisfazer, inclusive, os competidores de mais alto nível. Eles também possuem uma escala de evolução, vamos dizer assim, os níveis, essa escadinha que vão subindo aí os caniços da trabuco. Mas isso não significa necessariamente que um é melhor que o outro. O que vai mudar? Vai mudar os componentes, o tipo de carbono, o material dos passadores, o tipo de passador e, principalmente, a proposta de cada um desses caniços. Tem caniço voltado para versatilidade, tem caniço voltado para uma pescaria mais técnica, tem caniço voltado para uma pescaria de peixe menor, com aí um chumbo um pouco mais leve, mas que vai te dar sensibilidade, tem caniço voltado para longas distâncias e caniço que consegue até mesmo juntar tudo isso num só. Então, vamos entrar nessa categoria de alto desempenho, de alta performance. Bom, gente, nós temos então aqui nessa categoria de alto desempenho a Canchin NGX Surf, tem a Hipnótica Surf, tem também a Crypteria XR Surf, a famosa Cassiopeia, tem a Impera B Surf por aqui e a Hydrogen Evolutione. São esses os caniços que a gente vai mostrar nessa categoria. E o primeiro que eu vou mostrar é esse bonitão aqui, ó. Ou essa bonitona, como queira. A Canchin NGX Surf. Vamos falar um pouquinho sobre esse caniço então, que é muito voltado para versatilidade. A Canchin é um caniço que é voltado para versatilidade. Tanto é que ela já vem com 2 ponteiras, uma tubular e a outra híbrida, como vocês podem perceber aqui. Essa é a ponteira tubular dela, voltado para arremessos longos e para grande quantidade de chumbo. Pode colocar aí 150, 170 gramas e sentar o braço sem medo que ela aguenta chumbo. Pescaria para um dia de mar pesado, mar difícil, tem que colocar um chumbo um pouco mais pesado ou atingir longuíssimas distâncias. Tem a ponteira tubular. Se o que você quer é uma pescaria de sensibilidade,
vê cada batidinha do peixe, ponteira híbrida, sem problema nenhum. Ponteira extremamente sensível, acusa cada batidinha e ainda assim é também extremamente potente. Consegue ótimos lançamentos. Todas as duas opções são com passadores Sea Guide, marca norte-americana de extrema qualidade. E nesse caso aqui, o material deles é de titânio, gente. Então você nunca vai ter problema com corrosão, com ferrugem, com absolutamente nada disso. Titânio é um material super resistente e durável. E o modelo dos passadores é do tipo KW. Pode ver que eles são meio inclinados, não são retos em direção à vara. Eles possuem uma certa inclinação em relação ao caniço. O que isso gera? Gera um efeito anti-enrosco e um ganho de distância, justamente por conta da inclinação, que faz as espirais de linha na saída do molinete se distanciarem do blank da vara e ter menos atritos. E o formato deles, que é mais arredondado aqui nas bordas, característica do KW, faz com que seja um passador anti-enrosco. Ou seja, você não vai ter problema com sua linha dando aquela famosa laçada de vento durante o seu arremesso. E isso é nas duas ponteiras. É uma vara de 3 partes. Só que se vocês observarem bem, e inclusive vem aqui escrito nela isso também, ela tem 2 comprimentos diferentes, na ponteira híbrida e na ponteira tubular. 4,20 metros, 4,05 metros. 4,20 metros é a ponteira híbrida, que é um pouco maior do que a ponteira tubular, que soma no total 4,05 metros. Gente, é um caniço maravilhoso, com Real Sit do tipo jacaré, que traz muita praticidade na hora de você colocar o seu molinete, velocidade, agilidade, uma pegada super ergonômica, anatômica, baixo teor de resina para garantir um peso muito mais leve e bota a vara leve nisso. 520 gramas em média é o peso dessa vara aqui. Um caniço realmente muito versátil por conta de suas 2 ponteiras. Consegue atingir longas distâncias, consegue ter sensibilidade. A junção dos encaixes da vara são com carbono trançado em ângulos de 45 graus para garantir maior resistência. E além de tudo, gente, os encaixes são com tinta diferenciada. Olha aqui, ó, tinta prateada por aqui e aqui uma tinta fosca, porque essa tinta ela é emborrachada para garantir um efeito antideslizante, um efeito aderente. O que isso gera? Muito mais facilidade na hora de você montar e desmontar a sua vara. Encaixou ela. Sabe aquele momento que você não consegue puxar e ela está travada, sua mão escorrega pelo caniço? Com essa tinta emborrachada isso não acontece. E você consegue separar as seções com toda a facilidade do mundo. Baita caniço, essa é a Kanchen. Vamos agora para as próximas varas. A Hipnótica é uma vara voltada para pescarias de alto desempenho e que busca principalmente a sensibilidade, para você perceber cada batida dos peixes. Então ela possui uma ponteira híbrida, que tem luminosidade para pescaria no escuro, então ela brilha no escuro quando necessário, e para pescarias durante o dia ela tem uma fita reflexiva em volta da sua ponteira. Ela possui passadores do tipo KW, que facilitam na hora de não ter enroscos de linha na hora do seu arremesso e também ajudam no ganho de distância, uma vez que ela ajuda a afastar as espirais de linha do blank da sua vara. Os passadores, eles são Sea Guide, marca norte-americana, de altíssima qualidade e são todos com tratamento marinizado. São anticorrosivos, especialmente voltados para pescaria em água salgada, para você não ter riscos de corrosão. O Real Sit é do tipo jacaré, da marca Fuji, de altíssima qualidade também e que oferece muita praticidade na hora de você colocar e retirar o seu molinete. Componentes todos de altíssima qualidade. O pegador, o butt cap da sua vara é completamente anatômico, ele tem uma pegada acolchoada, aveludada e ainda por cima possui um emborrachado na ponta que ajuda a proteger o seu caniço contra impactos na hora de você colocar o seu caniço na espera, e esse gominho ajuda também a ele não escorregar da sua mão na hora de fazer os arremessos. A Hipnótica é um caniço longo que te ajuda a ganhar distâncias. Ela possui aqui, ó, 4,45 metros de comprimento, quase 4,50 metros, mas ainda assim
É um caniço muito fino e confortável na hora de você segurar. E isso ajuda também na hora da perda de peso. É um caniço muito leve. Ele possui apenas 416 gramas. 416 gramas. Essa é a Hipnótica, caniço de alto desempenho, voltado para uma pescaria muito técnica, para quem quer ter sensibilidade na cada batidinha e cada briga de cada peixe. Essa é a Crypteria XR Surf, um caniço extremamente técnico, voltado aí para uma pescaria de alto desempenho e também para quem busca sensibilidade na batida dos peixes, na percepção de quando tem peixe na linha e para tornar cada briga mais emocionante. É um caniço que possui ponteira híbrida, oferecendo muita sensibilidade em cada batidinha de cada peixe. Ela possui glow, que torna a ponteira desse caniço luminosa, vai brilhar no escuro para uma pescaria noturna, e ela tem uma faixa reflexiva que torna mais claro também para as pescarias durante o dia. Os passadores dessa vara são do tipo KW, que por conta da sua inclinação ajudam a ganhar distância na hora dos arremessos, já que afastam as espirais de linha do blank da vara, gerando menos atrito e ganhando distância, e também o tipo KW, por conta do seu formato, ajuda a não ter laçadas de vento, ou seja, você não vai ter problema de quebra de linha na hora de realizar o seu arremesso. O material dessa vara é um material de altíssima qualidade e ele é feito com nanocarbono, super alto módulo de carbono, um nanocarbono com baixo teor de resina, ou seja, apenas resina suficiente para fazer o acabamento e a proteção da vara. Isso ajuda muito a diminuir o peso desse caniço. Por sinal, o peso da Crypteria é algo impressionante. Apenas 417 gramas. Um caniço muito leve, ainda mais se a gente considera o comprimento dela, que é de 4 metros e 30 centímetros. Ou seja, um caniço relativamente longo. Ela tem uma capacidade de chumbo de até 200 gramas, é o que ela comporta. Mas, como ela é uma pescaria, é feita por uma pescaria de alto desempenho e de muita sensibilidade, ela vai muito bem, com chumbos aí de 80 gramas, 100 gramas, você consegue atingir longas distâncias com esses chumbos, até mesmo um pouco mais leves, e ainda assim ter muita sensibilidade na hora da batida dos peixes. Os passadores, além de ser do tipo KW, eles são da marca Sea Guide, uma marca norte-americana de altíssima qualidade. E todos os passadores possuem tratamento anticorrosivo, são marinizados, especialmente feitos para você utilizar na água salgada e não ter problema de jeito nenhum com a corrosão, com a ferrugem no seu equipamento. Tem toda essa proteção, portanto. Já o Rio City, ele é do tipo jacaré, o que garante muito mais agilidade e praticidade na hora de colocar e retirar o seu molinete, e é da marca Fuji, o que dispensa também apresentações. O cabo é extremamente anatômico, com uma pegada aveludada, acolchoada e com um butt cap de borracha que protege o seu equipamento na hora de colocar ele na espera ou mesmo de apoiar no chão. E além disso, ele tem um gominho aqui na ponta que ajuda a segurar o caniço, não permitindo que ele escape das suas mãos na hora do arremesso. Um caniço extremamente técnico, a Crypteria, possui juntas em X aqui na junção, a tal da X-Joints, que garante mais resistência contra quebras na hora do arremesso também. Então, um caniço muito técnico, voltado para pescarias aí, de quem precisa de muita sensibilidade. Claro, para quem quer leveza na hora da pescaria e não cansar, mesmo em pescarias de longas durações. Esse é um caniço que dispensa apresentações, né, gente? É um dos caniços mais clássicos, um dos caniços mais famosos da Trabuco. É a tradicional Cassiopeia. Já está em sua 5ª ou 6ª versão de tanto sucesso que esse caniço fez. Nesse caso aqui, eu estou com a versão dela em 2 partes, mas ela tem versão em 3 seções também. Tem com 2 partes e com 3 partes. Esse caso aqui é a de 2. Gente, qual que é a proposta desse caniço? Que honestamente é um queridinho meu, tá? Eu sou apaixonado por esse caniço.
é o ganho de distância. Ele é um caniço, ó, tubular. Ele não é híbrido. Não é voltado para sensibilidade. É para quem precisa chegar longe. Sabe aquele dia que o peixe está comendo lá fora, que você precisa atingir uma grande distância, senão você não chega no peixe? Esse caniço vai chegar lá. Tubular, também tem glow aqui, ou seja, ele é luminoso, brilha no escuro e com uma fita reflexiva para ficar mais aparente no sol também. O material dele é de nanocarbono CX2, super resistente e com baixo teor de resina para aliviar o peso do caniço também. A capacidade dele é de até 230 gramas de chumbo. É um caniço muito potente para atingir realmente longas distâncias. E até isso é mostrado por aqui, ó, o comprimento dele. 4,5 metros, o chamado padrão japonês. Um cálculo que os japoneses fizeram, descobriram que para o ganho de distância, esse comprimento de 4,5 metros é o que obteria o melhor desempenho para chegar o mais longe possível quando você precisa disso. Os passadores desse caniço aqui, da Cassiopeia, são Fuji. E eles são do material Alconite, um material que não enferruja, extremamente durável e muito resistente, diga-se de passagem. E eles são do modelo KW, que gera o ganho de distância por afastar as espirais de linha do molinete do blank e da vara e também não geram enrosco. Eles são anti-enrosco, ou seja, esquece aquela quebra de linha por laçada de vento, como a gente chama. Outro detalhe muito bacana desse caniço é com relação ao Real City. Não é jacaré não, gente. Esse aqui é de rosca, mas não é qualquer rosca. É uma rosca dupla. Por quê? Porque você precisa de muita potência na hora do arremesso. Muita potência. Então o molinete ele tem que estar muito estável no seu caniço para não vibrar, não começar a desencaixar na hora do arremesso. Então, ó, você regula com a primeira rosca até chegar na altura que você precisa para travar o molinete. Tá, mas aí ele pode começar a desrosquear e começar a abrir. Não, tem uma segunda rosca que você vai levar até a primeira. E aqui você trava uma na outra. São duas roscas para dar maior segurança, que você não vai ter vibração na hora de colocar força, de colocar pressão no seu arremesso e que seu molinete vai estar estável por ali. Pegador extremamente anatômico, uma pegada acolchoada e com o butt cap emborrachado para proteger contra impactos. Protege na hora de colocar a vara na espera também, logicamente. E esse gominho aqui atrás ajuda a não escapar a sua mão na hora que você vai fazer o arremesso. Gente, esse é um caniço que é uma verdadeira lenda entre os caniços voltados para longas distâncias. Todas as juntas são com carbono trançado em X para garantir que não vai haver quebra de vara de forma alguma. Um caniço de acabamento impecável, lindo, e que não é à toa que ficou consagrado como um dos caniços mais requisitados e mais famosos do mundo quando o assunto é atingir longas distâncias. Essa é a Cassiopeia XCM Surf. Os dois próximos caniços que a gente vai falar são dois dos caniços mais topo de linha da Trabuco. E por quê? Porque eles conseguem juntar duas coisas muito importantes, que é a distância com capacidade de chumbo e também a sensibilidade e pescarias muito técnicas. Agora eu vou falar então um pouco da Impera e da Hydrogen. A Impera B-Surf é um caniço incrível, gente. Ele é um caniço que consegue juntar ótimo desempenho nos arremessos, boa capacidade de chumbo e extrema sensibilidade na batida dos peixes. Vamos começar falando um pouquinho sobre a ponteira dela. A ponteira é híbrida e é uma ponteira finíssima, extremamente sensível, mas que ainda assim consegue ter boa capacidade de chumbo, tá, gente? A capacidade desse caniço é até 250 gramas. A ponteira, ela é toda com glow, ela brilha no escuro para pescarias noturnas e tem uma fita reflexiva aqui para facilitar a visualização nas pescarias diurnas também. O acabamento dela é realmente maravilhoso. Pode ver que ela tem essa cara de carbono meio cru,
é o acabamento dela mesmo que é assim. Lindo demais, gente. Inclusive, todos os passadores dela são do tipo KW, que é justamente para aumentar o ganho de distância na hora dos arremessos, já que eles afastam as espirais de linha do blank, da vara, logicamente, e também você não vai ter problemas com quebra de linha por causa do enrolar da linha justamente. Não, eles são anti-torção das linhas, são anti-enrosco, esses passadores aqui. Eles são todos marinizados da marca C-Guide, marca norte-americana de altíssima qualidade, e todos possuem tratamento anticorrosivo, anti-ferrugem. Gente, Rio City, do tipo jacaré, traz muita praticidade na hora de colocar e de retirar os seus molinetes. Rio City da marca Fuji. Essa vara é uma vara longa, gente. Isso ajuda muito no ganho de distância. Ela possui, 4,50 metros de comprimento. E como eu disse, por mais que tenha uma ponteira híbrida extremamente sensível, ainda assim aguenta 250 gramas de chumbo. É um caniço fino e bastante anatômico. O pegador dela é todo aveludado, extremamente confortável e tem o butt cap emborrachado para proteger o seu caniço contra impactos, logicamente também. Carbono de altíssima qualidade, é nanocarbono CX2. Ele tem baixo teor de resina para diminuir o peso desse caniço também. E o carbono nas juntas são todos trançados em X, X-joint, que é justamente para fortalecer as juntas e evitar a quebra do seu equipamento. Gente, é um caniço lindíssimo e a sensibilidade que ele apresenta e o desempenho com os arremessos é incrível. Esse é um caniço que vai muito, mas muito bem com caniços de 80 a 120 gramas. Anda demais o chumbo por conta do comprimento do caniço e é muito sensível à ponteira. Inclusive, deixa eu mostrar um negócio bem bacana para vocês. Vou dar batidinhas assim, só essa batidinha. E vou pedir para mostrar aqui a ponteira. Olha o que acontece na ponteira com essas batidinhas. O quanto a ponteira balança, o quanto ela vibra. Agora imagina quando tem um peixe batendo na ponta da sua vara. Se só com essas pequenas batidinhas no cabo dela, ela já acusa desse jeito. Imagina quando tem um peixe batendo. É muita sensibilidade, uma vara muito técnica e que vai muito bem para pescarias de meia água esticada, e ela consegue chegar também uma pescaria de fundo. Então ela consegue ter muita versatilidade e ser tudo isso com um caniço de extremo desempenho, seja para as competições e para os pescadores mais exigentes como competidores, ou mesmo para a sua pescaria de lazer, para você que quer sensibilidade, distância e conforto na hora da sua pescaria. Essa é a Hydrogen Evoluciona. Ela é a evolução da vara Hydrogen, que já tinha da Trabuco, e a Evolucione é literalmente a evolução dela. É um caniço que é ponta de linha, é um dos caniços de topo mesmo da Trabuco. Gente, é um caniço impressionante porque ele consegue juntar fatores decisivos para uma pescaria de alto desempenho, que é leveza, é um caniço muito leve, com alto desempenho na hora dos arremessos, você consegue atingir longas distâncias com ele e ainda assim consegue ter extrema sensibilidade em cada batida dos peixes. E tudo isso somado a componentes de altíssima qualidade. Vamos começar a destrinchar esse caniço então. Pegar aqui a ponteira. Eu falei da alta sensibilidade na batida dos peixes. É um caniço híbrido. Ele tem a ponteira híbrida, maciça e muito sensível. Inclusive, olha como balança. Cada batidinha aqui, Imagina um peixe batendo aqui. Se só eu batendo de leve aqui, com o dedinho, já acusa a batida, imagina com um peixe o estrago que não faz. Mas ainda assim, é um caniço muito lançador, tá, gente? O híbrido dele, ele é glow, então ele brilha no escuro para pescarias noturnas. Mas ele tem a faixa reflexiva enrolada também, que ajuda na visibilidade durante o dia. O carbono é um carbono de altíssima qualidade,
nanocarbono do tipo CX. E inclusive o acabamento dela é todo naked, ou seja, é com a aparência do próprio carbono. Dá até de ver as linhas de construção do material. Um acabamento lindo, realmente impecável, que é dado nesse caniço. Gente, a Hydrogen, ela é um caniço que tem ótima capacidade de chumbo. Tá aqui, ó. 250 gramas é o peso que esse caniço consegue aguentar. Então, mesmo sendo um caniço híbrido, ele tem uma boa capacidade de chumbo. Ele vai te dar toda a sensibilidade na batida que você precisa para uma pescaria mais técnica, em que você tem que ter a percepção de cada batidinha, mas você ainda consegue chegar em longas distâncias com ele. Caniço que vai muito bem com chumbos desde 80 até 120 gramas, apresenta um ótimo desempenho esse caniço. E, inclusive, ele é um caniço de 3 partes e tem 4,20 metros de comprimento. Então, comprimento padrão, muito bacana. O que chama atenção nesse caniço é a grossura do blank. Ele é um blank muito fino, gente. Caniço finíssimo, muito confortável de segurar. E o peso é impressionante. É realmente impressionante. Já já vou colocar na balança, inclusive. Mas antes, continuar falando dos elementos. Pegador acolchoado aqui, uma pegada aveludada, muito confortável. Butt cap emborrachado para proteger o caniço contra impactos na hora de colocar na espera. O Real Sit Fuji, do tipo jacaré, que traz muita praticidade na hora de você colocar e tirar o seu molinete. Os passadores dela são do tipo KW, que ganham distância por conta de afastar as espirais de linha do blank também, e que não dão aquela laçada de vento. São anti-enrosco, esses passadores aqui também. E o adicional, o material deles, são passadores da Sea Guide, marca norte-americana, fabricado nos Estados Unidos, de altíssimo desempenho, e o material deles é de titânio, material que não tem problema com corrosão, com ferrugem, e é um metal extremamente leve, gente. Tudo isso garante muito mais leveza no seu caniço. É aquele caniço que, seja para competir, seja para uma pescaria de lazer, ele vai te trazer muito conforto, porque é uma vara extremamente equilibrada na distribuição de peso. Ela é muito leve, então você vai pescar por horas sem cansar. Você vai conseguir chegar em longas distâncias com ele e ainda assim você vai ter toda a sensibilidade que você precisa. Todos os encaixes são com X-joint, as juntas em X, ou seja, muito mais resistência com carbono trançado para garantir que não vai acontecer nenhuma quebra, nem nada do gênero. Material reforçado, tem indicador aqui, ó, dos encaixes para facilitar na hora de você montar a sua vara. É só você alinhar as linhazinhas, essa linhazinha branca aqui vai garantir que você vai estar encaixando com um alinhamento perfeito, e é um caniço realmente incrível, tá, gente? O acabamento, a beleza, a aparência e o desempenho desse caniço são realmente impressionantes. É um caniço, de fato, de ponta e que traz tudo de melhor, seja para sua competição ou para sua pescaria de lazer. É aquele caniço que você vai poder utilizar para beira, vai poder utilizar para meia água esticada e até mesmo para pescaria de fundo. Ele vai aguentar o chumbo que você precisa e vai trazer toda a sensibilidade para você não perder nem tempo na sua pescaria e nem uma puxada ou nenhuma briga com aquele troféu que você for tirar da água. Falei que eu ia pesar ela, né? Tá aí, ó, em cima da balança. E olha o peso para um caniço de 4,20 metros. 455 gramas. Gente, é muito leve mesmo. Ainda mais para um caniço que você consegue chegar nas longas distâncias e que soma tudo isso a essa sensibilidade que a gente precisa na hora da pescaria. E com isso, nós vamos ficando por aqui. Gente, como vocês puderam perceber, são muitas possibilidades. Tem muitos modelos com muitas propostas diferentes. Cada vara
tem seu propósito, a sua forma de se comportar, seja mais para longa distância, seja mais para sensibilidade, tipos de passadores diferentes, de reel-sits diferentes, espessuras diferentes, varas para todos os gostos, para todos os tipos de pescadores e também para todos os bolsos, logicamente. Por que é tão importante a gente estar mostrando isso para vocês? Gente, é para evitar a famosa compra errada. Quanto mais a gente conhece sobre um material, sobre as características dele, o que ele oferece, como ele se comporta, qual que é o propósito dele de existir, no que ele vai desempenhar melhor, você vai poder fazer melhor a sua escolha. Por que você escolheria, por exemplo, essa e não essa? E vice-versa. A gente tem que avaliar toda a pescaria que a gente faz, o local que a gente pesca. Se é um local que tem muito arrasto lateral, a gente vai precisar aumentar muito a quantidade de chumbo. Então talvez você precise de uma vara que possibilite que você arremesse chumbos mais pesados. De repente uma vara tubular seja mais adequada para você. Ah, a praia que eu pesco, irmão, geralmente é uma praia mais tranquila, mais mansa. Opa, talvez uma ponteira híbrida seja mais interessante para você. Então, quando a gente mostra essa infinidade de modelos que a Trabuco tem, e explica os detalhes de cada uma delas, fica muito mais fácil a gente fazer a escolha correta pelo equipamento que mais vai se adequar à pescaria que você faz. Porque não existe uma praia igual a outra, não existe um pescador igual a outro. E a vara que é excelente para mim, talvez não seja para você, ou talvez seja se nós tenhamos estilos parecidos de pescaria. Mas enfim, com isso a gente consegue fazer uma excelente escolha e sem medo de fazer a famosa compra errada. E por isso é tão importante a gente conhecer os equipamentos antes de escolher um pra gente. E com isso eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo de hoje. Não deixa de se inscrever aqui no canal, já ativa o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E é isso aí, galera. Um grande abraço e ótimas pescarias!